Responsabilidade social empresarial. O que é isso? É o tema que vai permear o Rio Pode Mais, esse videocast da FEComércio RJ. Eu sou Thiago Gomide, hoje estou tocando sozinho, mas Mariana Procópio está sempre comigo nessa empreitada. Hoje, os entrevistados são Alan Abreu, Grupo Reserva, e também a Mariana Arrivabene, que é da Hortifruti, essas duas empresas com DNA do Rio de Janeiro, mas esses dois aqui trazem saberes de outros cantos que só enriquecem o mercado, inclusive tecendo com mais profundidade as ações responsáveis. A Reserva é bicampeã do Prêmio Visão Consciente. 2022, com o projeto 1P igual a 5P, eu lembro disso perfeitamente, que era o seguinte: você comprava uma peça do Grupo Reserva, em especial Reserva, e eles davam 5 pratos de comida para pessoas que enfrentavam a situação de fome, né? No ano passado venceu com a Reserva Circular, ou seja, 2023, que foca na sustentabilidade na moda. Alan, vou começar com você, perguntando, querendo entender ainda mais a responsabilidade do Grupo Reserva quando se trata em sustentabilidade, em refletir sobre ações sociais. Legal. Bom, excelente pergunta para a gente começar. Eu acho que quando a gente fala especificamente de fome, insegurança alimentar, para a gente acaba sendo uma questão um pouco distante do nosso negócio, né? A gente é uma empresa de varejo de moda. Diferentemente do Hortifruti, que tem essa relação com o alimento, para a gente não é tão tangível, né? Então, quando a gente criou um P5P lá em 2016, ele vinha muito com esse propósito de combater um problema que é secular, que é urgente no nosso país, que é a fome. Então, o projeto ele tem essa dinâmica, né, de uma peça vendida, 5 pratos complementados. A gente tem parceria aí com a ONG Banco de Alimentos e a Connecting Food. E ao longo desses quase 8 anos de projeto, já são mais de 100 milhões de refeições viabilizadas. 100 milhões? E isso se conecta muito com o propósito da companhia, né, de ter uma estratégia de sustentabilidade, ter iniciativas que geram valor para a sociedade. E isso se desdobra em muitas frentes, né? Não só nessa de responsabilidade social, mas também em frentes ambientais, como foi o caso do Reserva Circular, que é o nosso projeto de logística reversa. A gente vai falar desse outro projeto, do Reserva Circular, mas eu quero trazer Hortifruti para dentro. Mariana, preocupação em preservar alimentos, eu acho que é uma trajetória de vocês. É intrínseco até ligado à nossa própria estratégia, né? E quando a gente olhou para o nosso nicho de negócio, né? Quando a gente olha para o hortifruti natural da terra, é difícil você distanciar a perda do alimento. E acaba que durante toda não só na cadeia, mas quando o alimento entra nas nossas lojas, é passível de uma perda, mas que aquele alimento está possivelmente apto a ser consumido de qualquer uma, né, de uma outra forma. E foi a partir dessa inteligência, conectando a nossa estratégia de negócio já com o desejo de fazer uma responsabilidade social, é que a gente entra nesse nicho de sustentabilidade e passa a olhar para toda a agenda, e não só a pauta de sustentabilidade, mas de sustentabilidade ambiental, mas também social. E aí a gente começa a criar um ciclo de redução do desperdício de alimentos, que nos ajuda não só estrategicamente, mas que conecta a gente a uma comunidade, e no final desse ciclo ainda, ambientalmente, porque a gente consegue converter uma parte desse lixo orgânico, desse resíduo orgânico, em adubo, que é revertido para a própria terra e convida o nosso cliente a fazer parte dessa jogo de sustentabilidade. Exato. A gente tem 4 produtos aí que estão para chegar nas lojas e que foram desenvolvidos a partir do resíduo coletado, que é coletado a partir desse ciclo de redução de desperdício. Então, isso através do ciclo orgânico, que é um grande parceiro da Hortifruti, converte isso em compostagem e transforma em produto que vai ser disponível nas nossas lojas para que o nosso cliente venha fazer sustentabilidade conosco. Então, a gente também, no final desse ciclo que envolve doação para instituições, para o aproveitamento do alimento dentro dos nossos próprios refeitórios,
além, né, de outros canais que a gente consegue dar uma destinação boa para esse alimento no final, o que sobra disso tudo ainda a gente consegue converter de forma ambiental em compostagem e, no final, em produto para o nosso próprio cliente. Alan, já vou levantar a bola para ti. Você quer falar alguma coisinha? Quero abrir um parênteses, porque ela citou o ciclo orgânico e os uniformes novos do ciclo orgânico são reserva. Começaram a rodar a partir dessa semana. Não sabia. Então é uma boa coincidência para a gente compartilhar também. Eu estava lembrando de uma pesquisa, enfim, há várias, bibliografia extensa, 1/3 da alimentação, os mais tímidos vão apontar, 1/3 da nossa alimentação se perde pelo caminho, né? O IBGE, se eu não estou enganada, no ano passado, trouxe o dado de 30% de perda ao longo da cadeia. Isso, Brasil. Quando a ONU fala em perda alimentar, a gente fala de 1 bilhão de refeições por dia, que mostra o último relatório de índice de desperdício de alimento. Então, só dentro de casa a gente tem 30% Caramba, cara. do alimento anualmente perdido em toda a cadeia, desde a produção até, né, a disposição para venda. Seja em produção extra, ou seja em desperdício mesmo, de compra e tudo mais. Tudo isso se perde ao longo da cadeia. Mas, assim, na opinião de vocês, essa andorinha de vocês dois aí de reserva de fruta tem gerado impacto nas outras empresas, refletido sobre a importância de também se atentarem, de estarem junto de um movimento que reflete um problema que 1/3, 33%, 30%, 1/3 é perdido? Vocês acham que outras empresas se somaram aos esforços, às inteligências de vocês? Posso? Pode, à vontade. Falando agora do processo. É isso daqui que é o galanteio mineiro, né? Fale. Obrigada, Alan. Mas partindo dessa estratégia com o ciclo orgânico, por exemplo, que hoje ele é um parceiro exclusivo da Hortifruti, a gente sim já teve parceiros parceiros não, né? Concorrentes nos procurando para poder entender toda a dinâmica do ciclo de redução de desperdício e tentando conectar os outros aplicativos que a gente tem, né? Porque dentro dessa cadeia ainda a gente consegue rentabilizar para gerar o próprio ciclo de redução de desperdício. Então o Food to Save ele vem nos ajudando muito em conectar também o nosso cliente, em trazer o nosso cliente para conversar sustentabilidade conosco. Então, por vezes, você abre um nicho de possibilidades ali para o cliente que se conecta com a pauta de sustentabilidade, mas que não vê isso, talvez, em um outro mercado. E que acaba se conectando ao Hortifruti por causa dessa possibilidade do Food to Save, né? Que é das ações que a gente faz dentro desse ciclo de redução. Uma galera deve bater, então, na porta da reserva também para poder entender. Sim. A gente, desde que começou com o projeto, na verdade, outras 3 empresas começaram projetos semelhantes, em parceria com a ONG Banco de Alimentos, inspiradas pelo P5P. Então, a gente acredita muito não só no projeto em si, mas no papel de transformação que ele tem, né? De agregar outros agentes, outras empresas, pessoas, nesse movimento aí de combate à fome. Vocês começaram isso, se não me engano, em 2016, isso. Né? 2017? 2016? 16. Eu lembro desse comecinho. Bem, de 2016, muita água passou por debaixo da ponte de vocês. Sim. Entraram dentro de um maior conglomerado de moda do país. Isso daí, é claro que contou também, né? Vocês, quando foram olhados, também foram olhados pela pegada sustentável e de social que vocês têm. Com certeza. Eu acho que não só nesse movimento em si, né? Mas eu acho que em outros movimentos que a gente fez ao longo desse tempo, como, por exemplo, certificações. Então, hoje, a gente faz parte do movimento de empresa B. A Reserva é uma empresa B certificada. O que é uma empresa B? Uma empresa B, na verdade, a certificação B é uma certificação global, dada pelo BILAB, que certifica negócios que estão olhando não só para o êxito financeiro, né, para o lucro, mas para o bem-estar da sociedade e do planeta. Na prática, são negócios que têm iniciativas sustentáveis para geração de valor para a sociedade, para as pessoas, para o planeta, e estão mitigando os impactos negativos e potencializando impactos positivos. Hoje, assim, como grandes referências para a gente dentro do movimento, a gente tem a Natura, que é uma grande referência também no universo da sustentabilidade em si, e a Patagônia, né, que no segmento de moda é uma grande inspiração para a gente. Quando falei que a Alan tinha aquele galanteio mineiro, e no começo falei sobre a inteligência que eles traziam de outros cantos, para poder costurar ainda mais profundamente a relação de social, de responsabilidade sustentável com as marcas que têm esse DNA carioca, é porque Alan vem do interior de Minas Gerais
e a Mariana vem do interior do Espírito Santo, ou seja, temos aqui duas figuras como eu do interior e que vieram para o Rio de Janeiro. O Reserva Circular, ele está levando em conta essa problemática do lixo têxtil, que Sim. também é um gargalo gigantesco, né? Absurdo. É. Diferentemente de um P5P, né, que a gente tem essa dificuldade de associar aí com um tema material nosso, né, o resíduo têxtil é um problema real da indústria, né? Então, a gente acompanhou recentemente imagens de cemitério de roupas no deserto do Atacama, né? Tem um dado alarmante de um relatório da Fundação Ellen MacArthur, que é uma das principais fundações do mundo em relação à economia circular, que indica que a cada segundo no mundo um caminhão de resíduo têxtil é incinerado ou descartado em aterro sanitário. Então, esse é um número alarmante, né, gritante, e de todas as roupas que são produzidas no mundo, menos de 1% delas vão ser recicladas. Então, a gente nessa lógica de produzir, usar e descartar, em algum momento esses produtos vão ser descartados, né, essas roupas. E para a gente, o projeto, o Reserva Circular, ele surge muito nessa esteira, né, de como que a gente pode se responsabilizar pelo descarte correto dos nossos produtos. Então, basicamente, a gente colocou urnas coletoras, né, coletores em lojas da Reserva, são 20 lojas participantes, e o cliente pode levar essas peças que ele queira descartar, peças que estejam em fim de ciclo de uso, que a gente chama... Todas só da Reserva? De qualquer marca. Ele pode levar essas peças que a gente vai dar uma destinação ambientalmente correta para ela. Então, hoje, dependendo da composição, a gente recicla para fazer novos produtos com fibra reciclada ou cobertor para pessoa em situação de rua. Então, a gente consegue fechar esse ciclo de uma forma ambientalmente correta e dando esse suporte para o cliente, engajando ele também numa causa que a gente acredita, né? Enfim, existe uma disposição, inclusive legislativa, para isso, mas nem todo mundo se atenta ao fato. Senão não existiria um cemitério de roupas no Atacama. E quando você fala do deserto de roupas do Atacama, isso daí é muito importante. É porque realmente é enorme, assim, é gigantesco. As fotos na internet mostram isso, que vem de diferentes cantos do mundo e são aquelas roupas que você não utiliza, mas joga em algum canto e que tem que ter uma disposição, e isso está causando um dos maiores problemas ambientais no mundo. NRF, para a gente depois caminhar para o futuro envolvendo alimentos, envolvendo moda, mas a gente não tem como falar de uma premiação que podemos colocar aqui, que alterou também os rumos de vocês, né? Como é que foi Nova York? Uma experiência maravilhosa, né? Mas além de estar em Nova York, eu acho que o conhecimento que a gente adquiriu durante a feira foi muito enriquecedor. Não só para entender a pauta ESG como uma coisa que veio para ficar, né? E que vai perdurar ali e que vai ditar os negócios. Mas de ouvir aquelas personalidades falando sobre sustentabilidade, né? Nas versões anteriores da feira, que eu acompanhei, não lá, né, mas de pesquisas, a gente não via tanto se falar tanto de sustentabilidade. E quando a gente chegou lá, a maior parte da abordagem, não só da própria feira, de produtos, né, de produtos e tecnologias voltados com um olhar para a sustentabilidade, bolsas ecológicas, uma variedade de tecnologias voltadas também para a redução do desperdício de alimentos, né, para o controle do varejista, por exemplo, na banca de alimentos e tudo, mas de entender também que, por vezes, num contexto prático, a gente está um pouquinho à frente deles. Por exemplo, nessa questão da redução do desperdício de alimentos. A gente também teve a oportunidade de conversar com a Ellen, que era CEO de um dos supermercados lá no jantar da FEComércio. E quando a gente começou a contar essa história para ela de como as nossas ações funcionavam dentro da empresa, a primeira fala dela para mim vocês estão muito à frente da gente, a gente aqui nem pensa nisso. Então, foi uma oportunidade, né, da gente conhecer as tecnologias, da gente conhecer, por exemplo, personalidades como o CEO da PepsiCo falando sobre sustentabilidade, trazendo a pauta para conversar. O CEO da Walmart, que era um dos responsáveis pela feira também, falando de sustentabilidade. Mas o direcionamento que a ESG está tendo no negócio, que foi o que me despertou mais a atenção. O discurso é muito legal.
É por isso que eu tô falando, numa visão, Não tô falando numa visão dessas de empresas, discursos. mas o discurso ele é sempre muito bacana. Mas a mão na massa existe É um que no caminho, Brasil, né? exatamente, mas é por isso que eu estou falando na visão prática, a gente percebeu que a gente está muito à frente do discurso que eles trouxeram para a feira. Então, quando a gente viu as tecnologias, né, tudo que a feira proporcionou de visual, do que está pronto ali para a gente consumir enquanto, né, varejista e trazer aquelas tecnologias para dentro de casa, a gente viu muito discurso que não é colocado em prática. E é por isso que eu trago aqui. Na prática, a gente entendeu, pelo menos eu, enquanto hortifruti natural da terra, eu entendi que no meu discurso de redução de desperdício, a gente está muito à frente deles. Até na própria dinâmica da cidade, né? A gente vê muito lixo sendo dispersado em qualquer lugar, muito reciclado. A gente entra em lojas que são padrões de sustentabilidade, que tudo lá tem um nicho de sustentabilidade, mas até aquelas que a gente viu alguma programação, né? Tudo embalado em plástico. Tudo embalado em plástico. A gente viu produtos que, por exemplo, tinha certificação da madeira, mas não tinha do couro, Sim. né? Então, tudo isso serviu pra gente dar aquele start e falar assim, acho que a gente está um passinho à frente em muito discurso dessa galera aqui, entendeu? E Nova York é um bom exemplo para entender que há muito discurso e às vezes a prática nem sempre é. A gente fica acreditando que no exterior tem as grandes experiências. Exato. E está muito mais próximo do que a gente imagina. Como é que foi a troca em uma das maiores feiras do mundo, se não talvez a mais importante de varejo? Pegando um gancho no que a Mari trouxe, né, e sem tirar também o chapéu da sustentabilidade, acho que o tema ele tem crescido, né, dentro da feira, mas é um evento que ainda flerta pouco com a agenda, né, de sustentabilidade. A gente garimpou todas as palestras que tinha sobre sustentabilidade e ativações nesse sentido, e não são muitas, assim, né? A gente conseguiu acompanhar todas com tranquilidade. Mas para o propósito, né, da feira, eu acho que ele é mais do que cumprido, assim, né? De carregar esse título de ser a maior feira. É um ecossistema de muita inovação, muita tecnologia, muita solução para o varejo de diferentes setores, né? Então eu acho que super atende. E eu me pego me apropriando ainda no trabalho de muitas referências que a gente vê lá, né? Então, acho que é um conteúdo que permanece vivo dentro da gente durante muito tempo. A gente, inclusive, está rodando agora um workshop na reserva sobre atributo de sustentabilidade na moda. E uma das referências para criar esse conteúdo foi de uma das palestras que a gente viu da Frank Oak. Então, assim, eu acho que é um conteúdo que fica reverberando ainda depois de muito tempo. Olha, você pode ter todas as informações sobre as inscrições para o prêmio no site da FEComércio RJ. É isso que está aparecendo na tela, também está aqui na legenda. Então, vai ter todas as atualizações. Eu quero saber, antes de nós entrarmos sobre formação dos funcionários, isso é um desafio que todo empreendedor tem, ou seja, como você passar essa cultura para quem está chegando, ainda mais em áreas que tem uma rotatividade grande, como o varejo. Tem algum projeto para esse ano? Está concorrendo com algum? Não precisa falar qual. Se quiser, fale. Acho que teremos um projeto concorrendo esse ano aí, sim. Muito voltado para a parte social e transformando as comunidades aqui no entorno das nossas lojas na Zona Sul. Não só na Zona Sul, mas Zona Oeste também. Segredo, mas que tá... Mas pelos olhos brilhando dessa forma, é um segredo lindo. É um segredo tá ali lindo. toda encantada pelo projeto. É um segredo lindo. E você? A gente também vai ter, por enquanto, em segredo, mas o spoiler é que talvez a gente vai concorrer com o Hortifruti esse ano. Diretamente. Amigos e rivais aqui na mesa. É isso. Bem, então passamos para... Mas é pro bem, é uma rivalidade Exato, do bem. É positivo, é isso. Gente, eu comento isso e não é demagogia. Quando você participa de um projeto, participa de um prêmio, o prêmio mais importante, sem dúvida nenhuma, do país, você rever as suas práticas, você tá ali ao lado não de concorrentes, e sim de empresas e pessoas que estão fazendo uma diferença. Você aprende quando você preenche aquela sequência de etapas do prêmio. E a Nova York, é claro que é um brinde, é uma beleza, mas todas as etapas, elas ensinam muito. Workshop que você está fazendo, imagino que formar também os funcionários para que eles reflitam sobre as responsabilidades sociais da empresa deve ser um desafio, né? É bem desafiador, né? Mas é um movimento necessário, assim, né? É um movimento que a gente faz em conjunto com todos os stakeholders.
trazendo esse engajamento de não só do colaborador, mas também do cliente, né? Porque eu acho que muitas das ações dependem dessa chancela, né, de diferentes atores para que elas tenham sucesso. O reserva circular, por exemplo, ele só existe se o cliente levar a peça até a loja para fazer esse descarte correto do produto, né? O P5P, por exemplo, ele existe se a gente fizer a venda, né? Então é um projeto também meio que condicionado. Mas a gente entende, né, que a estratégia de sustentabilidade ela precisa ser transversal. Então os meus departamentos eles precisam estar alinhados com esse propósito, né? Eu preciso estar engajando, incentivando para que os objetivos que são comuns à companhia sejam atingidos. É desafiador, mas é parte do processo, né? E você? Como é que é essa capacitação dos funcionários para refletirem sobre as suas pegadas? Eu trato a cultura, essa formação de cultura da empresa como uma das coisas mais difíceis para você iniciar a sustentabilidade. E foi esse o meu principal trabalho no Hortifruti. Porque diferente do Alan, né, que vem essa construção desde 2016, a gente começou a construir sustentabilidade no Hortifruti tem 2 anos. Então, hoje a gente não consegue falar ainda em certificações, por exemplo, porque a gente está falando em ações, em construção, né, de ações e projetos para que a gente consiga viabilizar as nossas certificações futuras. Mas o enfrentamento que a gente, né, enquanto empresa, teve para poder formar essa cultura de entrar nas áreas e de trazer essa agenda transversal que se comunica com todas as áreas, né, e que pode trazer impactos positivos, não só para o negócio, mas para a redução, né, de custos da área e da empresa, foi difícil nessa pegada, porque sustentabilidade ainda é vista como, infelizmente, como só o plantar árvore também, Sim. ou só um custo para a empresa. Opa, Então, entramos em um processo complicado agora. exato. Talvez uma polêmica, né? Sim. Mas a gente não consegue falar de sustentabilidade no varejo, por exemplo, se a gente não olhar o foco do que aquilo pode ter para o negócio. Então, a gente precisa olhar como uma agenda transversal, como entrar, por exemplo, numa operação da Hortifruti e entender o que pode ser reduzido. E o que pode ser reduzido numa operação, por exemplo, o plástico. Só que esse plástico ele vai ter uma relação com o ambiente, mas também tem uma relação com o custo. Hoje, a companhia, para eu conseguir devolver essa pauta para a parte ambiental, para eu conseguir reduzir o plástico e levar esse discurso de redução do plástico, eu preciso mostrar, infelizmente, os números de redução de custo. Então, é polêmico. É uma balança. É difícil. Mas que a gente precisa sair, às vezes, do discurso acadêmico de achar que tudo se resolve a partir da academia, porque, na prática, quando a gente traz isso para dentro da empresa, a gente não consegue movimentar se a gente não mostrar o que aquilo venha se encaixar dentro do orçamento final. Infelizmente. Aí tá um ponto importante para todos os empresários, que estão vendo a gente, que às vezes reflete e fala, peraí, beleza, vou investir em sustentabilidade, vou investir em responsabilidade social, mas isso vai aumentar o valor final para o meu consumidor. Se ele não estiver disposto a isso, eu estou quebrado. Bom, então ele tem que entender o valor, que é você ir até a Hortifruti, até você ir ao Grupo Reserva, porque você está consumindo um produto que, para mim, Thiago, é caro, vale a pena. Porque caro não no sentido financeiro, mas é caro porque reflete sobre questões que a mim são questões fundamentais. Mas eu sei que nem todo mundo pensa dessa maneira. E aí, como é que essa matemática funciona? É complexo, né? A gente tem acho que etapa de letramento em todos os temas que dizem respeito à sustentabilidade são muito importantes, mas eu acho que a mensagem principal, né, não só desse letramento, mas desse pensamento por trás de estimular a sustentabilidade nos negócios, é fazer o que é possível. Né? Você pode entender isso, ter diagnósticos, mapeamentos do que você pode fazer, por onde começar, mas pela lente da sustentabilidade, o que custa caro é a inércia. Né? Então, se você está parado, não está agindo, isso vai te custar muito mais caro, seja agora ou futuramente. Né? Então, e o cliente paga? O cliente... Tem pesquisas que indicam isso, né? Que ele paga mais caro, tem uma tendência de comprar de empresas que tenham essa prática mais sustentável. Hoje, a gente lida, de uma forma geral, com um cliente que é muito mais hiperconectado, né? Então, tem acesso muito fácil a redes. A sociedade, de uma certa forma, se mostra mais vigilante e, enfim, ativista em relação a diversos temas sociais e ambientais. Eu acho que para a gente é crucial, assim, para se manter de pé, né, como um negócio adequado
aos novos tempos, né, às novas demandas, a gente precisa reagir a todos esses estímulos. Fugindo do empírico, fugindo do acadêmico, indo para o empírico, eu dei aula para garotos muito jovens para mim, né? De 15, 18 anos, às vezes na faculdade, uma molecada que estava ali com seus 22, e eu sempre provocava muito. Falava, não, você está com esse discurso, mas a tua camisa é de tal lugar. A pessoa, ela automaticamente falava, não, mas a minha calça não é. A minha calça, ela tem responsabilidade porque a empresa tem tal. Você vai vendo que uma garotada, ela tá vindo com um outro mindset. Sim. Ela tá vindo com outro tipo de consumo. As pesquisas já induzem, já mostram, já trazem essa realidade. Mas a gente vê no campo, no dia a dia, que não é uma comida qualquer. Você quer comer aquilo que você sabe de onde veio. Exatamente. É por isso que a Hortifruti já tem esse trabalho, pegando pelo ponto da rastreabilidade, de saber de onde se vem o alimento. A gente tem uma conexão muito forte com o nosso produtor, principalmente o nosso produtor orgânico, por exemplo. A gente sempre foi uma cultura da Hortifruti ir até o produtor, de conhecer o produtor ali, ó, de sentar e comer com ele, comer da produção dele. E é uma coisa que eu faço muito na prática, através de um programa que a gente tem chamado Janelas do Campo, que é voltado para contar essa história. Janelas do Campo, exato, que legal. Que é voltado para contar essa história do nosso produtor e trazer a carinha dele, saber de quem que o nosso cliente está consumindo, sabe? Então, o consumo alimentar, né? Essa relação com o nosso cliente de talvez ele apostar, pagar caro lá, mas existe todo um cuidado que a gente tem que ter durante a cadeia, e não só de entregar ali aquele alimento orgânico, mas de onde está vindo, né? Mostrar a cara de quem produz aquilo ali. Qual é essa história, né? Qual é a história que tem por trás? A gente já contou histórias Legal. Lindas através desse Janelas do Campo. Que tá né? onde? Tá no Instagram de vocês? Tá no Instagram, tá no YouTube, tá em todos os lugares, né? Tá no YouTube, mas no YouTube tem todos os nossos vídeos lá postados. Mas ela também faz muito isso, né? De contar. Ajuda a humanizar, eu acho, né? E até tangibilizar Exatamente, esse de tangibilizar de alguma projeto. forma essa... E trazer uma conexão, querendo ou não, com o nosso cliente, né? Isso conecta o nosso cliente, isso dá para ele uma certa confiança, né, com a nossa marca, de saber que a nossa marca está se preocupando com isso no final, Lógico, né? De trazer isso para dentro da nossa loja. O Rio de Janeiro tem uma larga tradição em debates sobre sustentabilidade, né? Nós tivemos Eco 92, agora nós estamos com o G20, com o Rio de Janeiro sendo a grande capital, esse grande farol para o mundo nas discussões da sustentabilidade. Queria entender um pouquinho como é que vocês veem a chance de reforçar, né, esse papel para as empresas sustentáveis. Calan, Mariana, quem começa? Quem fala? Pode ficar à vontade. Eu acho que quando a gente fala de um problema como desperdício de alimentos, a gente já está tratando de uma pauta global. E talvez reforçar a importância do Rio de Janeiro seja reforçar as nossas próprias práticas hoje, né? Talvez de colocar metas mais agressivas de desperdício na nossa cadeia. Então, hoje, quando eu penso no G20, conectando a agenda que a gente já está movimentando, que é essa pauta de desperdício, eu vejo talvez uma oportunidade de já reforçar esse tema e de trazer ele mais forte para a nossa empresa. Né? De reforçar as próprias ações, de chegar em mais comunidades, de chegar em mais instituições, de transformar a vida realmente de mais pessoas através desse ciclo, dando visibilidade através do G20, quem sabe. Eu acredito muito também nesse viés. Eu acho que o evento ele pode servir como uma vitrine aí, e espero que sirva como uma vitrine para mais protagonismo de empresas que estejam fazendo um trabalho legal e, ao mesmo tempo, seja um gatilho para quem não esteja, né? Porque, enfim, em tempos de mudanças climáticas, por exemplo, em que as soluções elas precisam ser urgentes, elas precisam ser robustas, a gente precisa se movimentar, né, nesse sentido. Então, seria muito interessante que bons negócios inspirasse outros bons negócios e, ao mesmo tempo, trouxesse para esse movimento as empresas que estejam, à deriva nesse sentido, né? Então, acho que seria legal ter esse conglomerado. Ter esse movimento voltado para olhar para a gente que já tem um movimento, né? Para as nossas empresas que já tem esse movimento de sustentabilidade, mas que talvez essa visibilidade que a gente dê movimente o restante do mercado. Né? Ficaria com vocês horas. Até porque gosto muito das duas marcas. Que bom. Inclusive, mande abraços e beijos a todos. Quero, para finalizar, conselho para quem está investindo,
para quem está com disposição a entender, a aprofundar o seu negócio sob a perspectiva da responsabilidade social, da responsabilidade sustentável. Ou seja, não precisa se alongar muito, mas assim 2 ou 3 conselhos quase que em bullet points. Eu diria que sustentabilidade é uma possibilidade também de negócio, mas que a gente não deveria só visualizar por esse patamar, né? Por esse viés, talvez. E um dos conselhos talvez seria olhar para a materialidade da empresa, se aproximar dos temas que são transversais à agenda ESG e conectar com o negócio, porque pode fluir vários frutos que impactam não só o seu negócio positivamente, mas toda a sociedade. E é isso que a gente tem feito na Hortifruti, conectar com as estratégias de negócio e, ao mesmo tempo, impactar toda a sociedade que está em volta da gente de uma forma positiva. Obrigado, tá? Complementando o que a Mari trouxe, eu acho que se existe essa intenção de ter alguma prática sustentável, expandir, o primeiro passo já foi dado, né? O que a gente precisava de insumos para startar, eu acho que é isso. Mas na sequência, né, entendendo essa materialidade, riscos e oportunidades para o negócio, eu acho que vale pesquisar causas, tendências que se conectam com o que você acredita, para poder fazer essa expansão de uma forma consciente, saudável e que reverbere não só para ti, mas enfim, também para os seus clientes e consumidores de uma forma geral. Obrigado por você ter vindo, tá? Imagina. Parabéns. A gente que agradece. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bem, chegamos ao final. Aqui, infelizmente. Sigam o YouTube do FEComércio RJ para acompanhar novos episódios. Na verdade, tem muitos e muitos episódios também, com uma grande caminhada, com discussões diversas, sempre com pessoas inspiradoras. LinkedIn também do Prêmio Visão Consciente da FEComércio, que em breve tem inscrições abertas para o prêmio que leva para a maior feira do mundo, com todas as despesas pagas, mas tem todas aquelas experiências que nós já falamos. Agradeço a Alan, agradeço a Mariana e agradeço a você. Tchau, tchau! A história de hoje é Company. Como eu adorava essa loja, mas patrocinei muito, usava muito aquele Nauru ali, o short em minha adolescência. Uau, pegou pesado. Peguei pesado. Certo. E a mochila? A mochila, todo ano tinha uma nova mochila. E o estojo? O estojo. E aqueles, eles não tinham um símbolo, uma menina e um menino? E também tinha aquele C clássico de Company, que nasce na década de 1970 na Tijuca. Na Tijuca? Nasce na Tijuca. A fábrica famosa fica no Jacaré. É uma clássica marca carioca que vai exportar para tudo que é canto. Ela chegou a ter em outros estados? Ela chegou a ser vendida em outros estados, em multilojas, enfim, as pessoas vinham para o Rio para poder comprar. Era um símbolo. Foi referência, sim. Foi referência e eram aquelas primeiras lojas de venda de produtos de surf também. Então você tinha a mochila emborrachada, alguns levavam para a praia. A Company era uma sensação. Era uma loja descolada, né? Era uma loja assim. descolada e não só isso, ela acaba se tornando também uma grande vendedora. Ela se torna uma grande vendedora de produtos para a garotada, década de 70, 80, e aí na década de 90 ela tropeça na pedra, não acompanha, e são vários os motivos, e vai ter, de fato, a falência. Agora, a Company está marcada no coração de todo mundo que viveu décadas de 70 e 80, e até mesmo boa parte da década de 90, e hoje em dia você encontra produtos da Company vendidos caríssimos. Ah, é? Por causa da nostalgia. Poxa, podia ter guardado aquele Nauru. E você, qual é a loja que está na sua memória afetiva? Manda pra gente, Thiago Gomide te contar.